Extraterrestres existem? Se existem, quem são eles? São seres de outros planetas? A Bíblia nos dá alguma pista a respeito deste assunto? Esse assunto tem sido destaque nas mídias. Um exemplo disso são os recentes documentos liberados pelo Pentágono. O assunto tem sido destaque também em alguns governos e também em algumas religiões, como o próprio Vaticano. Não é de agora que ouvimos relatos de pessoas que tiveram contato e mesmo avistamento de OVNIs, como em Roswell, no Novo México. Mas o que seriam essas aparições? Seria alienígenas que vieram de outros planetas? Ou seria algo mais que isso? A Bíblia nos dá alguma pista sobre essas questões? Bem, vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 4. Em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 4, diz o seguinte: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente o mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Bem, quem são esses filhos de Deus mencionados nesse texto? No hebraico é Denai e Elohim, uma expressão que designa anjos e não homens. Estes se encantaram com as mulheres e tiveram relações com elas. E a partir dessas relações produziram seres gigantes, poderosos, seres híbridos. Alguns desses seres eram grandes, tal que chegaram a ter até 5 metros de altura. O livro de Enoque, considerado apócrifo, decorre esse tema, complementando o que Gênesis 6 nos informa nesse texto que acabamos de mencionar. Veja o que diz um trecho do livro de Enoque. E aconteceu que depois que os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias, nasceram-lhes filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Hermon. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Devido a essa hibridização, a essa mistura, a essa contaminação do DNA dos seres humanos, é que aconteceu o dilúvio. Noé e sua família escaparam do dilúvio para manter a sua linhagem. Porém, após o dilúvio, alguns gigantes sobreviveram. Veja só, Bazã era uma região que ficava ao leste do Rio Jordão. Essa cidade é citada em alguns textos da Bíblia, como Salmo 22, Ezequiel, Miqueias, Deuteronômio e Josué. Bazã era uma terra de gigantes e de pastos de alta qualidade. A agricultura, a pecuária eram admiráveis por causa justamente da qualidade da terra. Inclusive os touros de Bazã era equivalente a touros fortes, robustos e bem alimentados. E diz a Bíblia que Og era rei desta terra. E ele dormia em uma cama que tinha mais de 5 metros de comprimento e 2,80 de largura, e toda feita de ferro maciço.
E isso depois do dilúvio. Quando falamos desses fenômenos de ET, de OVNIs, estamos falando de principados e potestades, de anjos caídos, de demônios que corromperam ao estado humano. Estamos falando da mesma coisa. É, portanto, apenas uma questão de nomenclatura. Podemos observar que até mesmo entre os astecas, os incas e até mesmo entre os egípcios da primeira até a quarta dinastia, todos eles eram descendentes da mistura de humano com os deuses. Veja só, na mitologia grega já existia relatos de deuses. Zeus, por exemplo, teve relações com uma mulher e como resultado dessa relação nasceu Hércules. Apenas para citar uma entre muitos outros exemplos, veja só, a ideia de politeísmo ou oculta vários deuses vem justamente dessa ideia, porque eles eram tão superiores aos humanos em tudo, na ciência, na inteligência, nas artes, no entendimento do universo, que eles eram considerados como divindade. Quando olhamos o texto de Gênesis, capítulo 6, o verso 7, veja só o que diz o texto. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Esse texto está dizendo o seguinte, que além dos homens, também Deus está incluindo os animais. Agora, por que Deus está incluindo também os animais, as aves inclusive? Será que os animais também tiveram o DNA modificado? Percebemos na história aqueles animais metade homem, metade bicho, o minotauro, por exemplo, e outros seres híbridos, como no Antigo Egito. Daí a narrativa que inclui os animais na arca, a fim de preservar a sua naturalidade. Quando olhamos para os contextos bíblicos de Judas e de Pedro, eles associam a prostituição entre os humanos, inclusive ao que os anjos fizeram em relação às filhas dos homens, deixando a sua própria dimensão, abandonando o seu estado original, largando o seu domicílio dimensional, para fazer essa miscigenação que teve como consequência o dilúvio. Até por volta do ano 500, era essa a interpretação do texto de Gênesis 6. Foi a partir de Agostinho que a interpretação desse texto, de Gênesis 6, que foi inculcado no povo, é que os filhos de Deus seriam os filhos de Sete, filhos de Adão, que teria se casado com as filhas de Caim. Tanto um como o outro, eles eram humanos, não nasceriam deles gigantes. Foi também nesse interim que vieram com a ideia de que anjo não tem sexo. Diante de tais aparições na atualidade, desses seres mais elevados, aparecerem com uma frequência assustadora. E quando olhamos as notícias e mesmo os filmes a respeito desses seres, esses bombardeios de informações a esse respeito, são formas de nos condicionar a acreditar nos alienígenas, a acreditar nos OVNIs, da maneira como são mostrados nos filmes e até mesmo nos noticiários. E agora, com o Pentágono, o governo americano, disponibilizando vários documentos sobre visões de OVNIs, tem a ideia de condicionar a mente, se não de todos, pelo menos a maioria. E com a mente cauterizada, esses seres virão enganando o quanto eles puderem. Agora, diante desses acontecimentos, há toda uma agenda que começa a ocorrer, que envolve esses tais seres, através de uma nova ordem mundial, por uma elite que busca controlar todos através do totalitarismo e da tecnocracia. Sobre essa agenda, estaremos abordando com mais detalhes no documentário sobre o Apocalipse. Mas, sobre esses seres, será que não é a profecia de Mateus 24 que está batendo as portas? Veja só o que diz Mateus 24, os versos 38 em diante. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ora, diante desses fatos, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois o que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A palavra de Deus também diz que haverá tempos em que o amor de muitos se esfriarão. Portanto, fique alerta, não se deixe enganar. Fique atentos com os acontecimentos atuais. Analise cada notícia que você vê, cada vislumbre que você vê dos fatos, para que realmente a gente não caia na cilada do inimigo. O Conexão Bíblica vai ficando por aqui. Fica na paz e até o próximo programa.